Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é um dos vídeos do treinamento online de inteligência emocional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, no qual muitos de nós sofremos ou fazemos as outras pessoas sofrerem. Então, eu quero que você preste muita atenção no conteúdo de hoje. O tema desse vídeo é o seguinte: vítima ou protagonista? Eu lembro quando eu era pequeno, criança, e tinha um programa na TV cuja protagonista do programa, ela tinha uma brincadeira que talvez você se lembre. Ela dizia assim: ó coitado. Você lembra disso? O do ó coitado? Tem gente que tem uma vida de coitadinho. Tem gente que tudo que essa pessoa mais quer ouvir, tudo que essa pessoa mais precisa é que alguém chegue perto dela e diga: ó coitado. Aliás, eu moro numa cidade, de certa forma, uma cidade de interior, né? Cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E tem muita gente aqui que são pessoas da roça e tem um hábito antigo de falar a palavra tadinho, né? Você diz assim: poxa, eu atravessei a rua e encontrei um fulano. Aí a pessoa olha para você e diz assim: tadinho. Às vezes, sem motivo algum, simplesmente tadinho ou coitadinho. Isso acontece porque as pessoas gostam de ser vítimas, as pessoas gostam de ser tratadas, massageadas no ego, elas gostam de ser acariciadas no seu emocional através de uma ferramenta muito perigosa, uma ferramenta muito danosa, chamada vitimização. Então, existem duas palavras que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje aqui, muito importantes. Essas palavras são as seguintes: vítima ou protagonista. O que é vítima? Vítima é aquela pessoa que culpa tudo e culpa a todos. Tudo para ela é culpa de alguém ou de alguma coisa. O desemprego é culpa do PT. A falta de dinheiro é culpa da Dilma. O problema não sei o quê é culpa não sei de quem. Você pisou no caco de vidro, a culpa é de que alguém quebrou o vidro. Então, a vítima, ela precisa culpar alguém. Já o protagonista é aquele que assume a responsabilidade da história. Afinal, ele é o ator principal do seu próprio filme. Então, ele pode definir se a história será uma história de superação, uma história de sucesso, uma tragédia, se será uma história romântica, se será uma história triste. Ele entende que não apenas ele é o ator principal de um filme, do filme da vida, do palco da vida, mas ele também é o escritor desse filme. Então ele assume essa responsabilidade, ainda que, entre aspas, haja realmente a culpa de muitas pessoas e a culpa da circunstância, ele passa a entender a parte dele da culpa, assume, ele atrai para si a responsabilidade e assim ele faz as coisas acontecerem. A vítima, ela é resultado das circunstâncias. Já o protagonista, ele assume o governo do presente, assume o governo do futuro, ele assume o volante da sua própria vida. Ao invés dele ficar dando uma de coitadinho, reclamando que as coisas não deram certo, contando uma história triste para justificar que a sua vida é um desastre por culpa dos outros, ele pega o desastre, assume o controle e faz essa história triste, essa história difícil, se transformar em um grande momento de superação. E no final, quem vai receber o Oscar, quem vai receber o troféu, quem vai receber o aplauso, é o protagonista e não a vítima. Não vale a pena ser coitadinho. No momento em que nós nos vitimizamos, é até legal. É legal alguém falar assim: coitadinho dele, que eu tô com peninha dele. Isso é legal. Mas o importante é quando nós assumimos a responsabilidade, porque no momento em que assumimos a responsabilidade, a nossa vida passa a ter propósitos, sentido, objetivos. Jesus, uma certa vez, estava passando próximo ao tanque de Betesda, e ali tinha um paralítico que estava há 38 anos, enfermo, deitado ali, acostumado a ser coitadinho, acostumado a ser bem tratado. Alguém dava uma esmola, alguém dava um prato de macarrão com carne moída para ele, alguém colocava um ventiladorzinho ali, ficava com peninha dele. E aí Jesus chega perto daquele homem, olha para ele e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? E aquele homem começa a se vitimizar, dizer: porque quando o anjo move as águas, todo mundo consegue chegar no tanque, mas eu não consigo, porque eu sou aleijado e ninguém me joga lá. Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, por favor, levanta, toma a tua cama e anda. A coisa era muito mais simples do que ele imaginava. E aquele rapaz simplesmente ficou de pé e andou. A partir daquele momento ele não podia mais contar com esmola, porque ele mostrou que ele podia andar.
Então ele teve que escolher não ser mais vítima, ele se tornou protagonista da sua própria história. Tem suas vantagens e desvantagens. Agora, uma coisa é certa, vítima não vale a pena. No momento de ser vítima, até nós nos sentimos com o nosso ego massageado, mas as consequências da vitimização são terríveis. Então eu quero falar para vocês algumas verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, primeira verdade, eu sempre estou exatamente onde eu me coloquei. Para você sair da postura de vítima, entenda isso. Você está aí porque você se colocou aí. Você está vivendo o que você está vivendo hoje por culpa sua. E você diz, não, a culpa é da pessoa que anda do meu lado. Então quem mandou você andar do lado dessa pessoa? A culpa é do time de futebol que eu escolhi. Então por que você escolheu esse time de futebol? A culpa é do meu patrão. Então por que você está nesse emprego? É muito fácil nós culparmos os outros. Ainda que haja de fato a culpa, a responsabilidade de cada um. Eu vou te contar a história daquela pessoa que ela resolveu, né, culpar. Ela está andando descalça, né, no jardim e de repente ela pisou num pedaço de plástico duro e furou o pé. E aí ela começa a olhar para o lado e bota a culpa no jardineiro. O jardineiro deixou esse plástico, furou meu pé. Aí bota a culpa no filho. Meu filho brincou e deixou o plástico aqui, furou meu pé. Ela culpou todo mundo. Foi o vizinho jogou esse plástico aqui para furar meu pé. Ele não gosta de mim. Interessante, né? Em momento algum ele parou para pensar assim, a culpa é minha que não coloquei um calçado adequado para andar no jardim. Então, as pessoas fazem essas coisas, né? Ela escolheu andar descalça, entenda isso. Ao invés de culpar os outros. O interessante é que a vítima, ela precisa de um vilão. Então, uma pessoa que está nesse estado mental de vítima, de vitimizado, de herói vitimizado, o tempo inteiro ela fica criando vilões, né? Vilões. Quem será o vilão de hoje? Quem será o vilão de hoje? Para poder justificar para si mesmo e para os outros o seu fracasso. Já o protagonista não. O protagonista entende que ele é o vilão, mas que ele pode se transformar no seu próprio herói. E quando o vilão se transforma em herói, a história fica bonita, fica uma história de transformação, uma história de superação. Então, responda para mim aí, vale a pena ser vítima? Claro que não. É muito fácil colocar a culpa no plástico, é muito fácil colocar a culpa nos outros. Aí eu vou te contar uma outra historinha interessante de um pai, né? O pai acorda de noite e ele vai descer a escada para beber uma água na cozinha, a cozinha está no primeiro andar, ele está descendo a escada e de repente ele esbarra na mureta da escada, tinha um copo de vidro ali, ele quebra o vidro, o copo e faz aquela barulhada, e aquele pai chateado, furioso, ele grita em direção ao quarto da esposa e ao quarto das crianças, ele grita assim, quem foi que deixou o copo na mureta da escada? Mas interessante que enquanto ele está gritando quem foi que deixou o copo na mureta da escada, alguém lá de dentro também está gritando assim, quem foi que quebrou o copo que estava na mureta da escada? Então olha só que interessante, a questão de ponto de vista. Para uns a culpa é de quem deixou o copo, para outros a culpa é de quem quebrou o copo. Então se cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade, se cada um de nós entendermos que há uma responsabilidade em nós para que as coisas ruins tenham acontecido na nossa vida, nós temos o controle. Nós podemos fazer alguma coisa. Enquanto culpar os outros simplesmente vai nos dar um alívio de como Adão fez com Eva, né? Olhou para Deus e disse, a mulher que tu me deste. Ele podia ter dito, eu comi porque ela trouxe para mim, eu quis comer, eu escolhi comer. Afinal, ele podia ter perguntado, de onde você tirou isso daí? Né? Adão foi omisso. Adão sabia que enquanto ele estava se encontrando com Deus todos os dias na viração do dia, Eva dava uma fugidinha para se encontrar com a serpente. Ele tinha que entender que havia uma responsabilidade nele naquele pecado. Não seja vítima. Segunda verdade, podemos escolher em qualquer situação ser vítima ou ser protagonista. Isso é interessante. Naquele momento em que a vitimização começa a entrar dentro de você e que você fica doido para ouvir o ó coitado, aquele momento em que teu coração começa a querer ser massageado no ego, você tem que dizer para você mesmo, eu não vou ser vítima. Eu tive uma experiência muito interessante
alguns dias antes de hoje, né? Antes de gravar esse vídeo. A minha esposa, ela faz faculdade a 5 quilômetros daqui. E eu resolvi ir buscá-la de carro na faculdade. E eu mandei um recado no WhatsApp dela assim: não sai da faculdade, porque eu vou te buscar. Quando eu cheguei na faculdade, ela leu o recado e escreveu para mim assim: eu já estou dentro do ônibus, eu só fui ler isso atrasada. E no momento eu fiquei chateado, que eu ia dizer para ela o seguinte: não é possível que você não leu o WhatsApp fica na sua mão o tempo inteiro, você lê isso o tempo todo, e eu vim aqui à toa. Olha, interessante, eu queria me vitimizar. E para eu me vitimizar, eu teria que culpá-la. Então, eu respirei fundo e pensei: a culpa foi minha. Por quê? Porque eu não esperei o feedback dela antes de sair de casa, isso é muito óbvio. E quando ela entrou no carro depois, quase chegando em casa, ela desceu do ônibus para me encontrar, até por um ato de gentileza, e ela entrou no carro e ela falou para mim assim: me desculpa, meu amor, eu não li o recado. E eu falei para ela: pelo amor de Deus, a culpa não foi sua, a culpa foi minha. Está tudo bem, está tudo resolvido. Quando nós entendemos o nosso papel como protagonista da situação, há um ambiente de paz, há um ambiente de tranquilidade, porque quando nós culpamos os outros, nós geramos guerra com os outros, e às vezes guerras justas, mas às vezes guerras injustas. Em terceiro lugar, ou você é herói, ou você é vítima. Preste atenção nisso, porque tem muita gente que quer ser herói e vítima ao mesmo tempo, o que nós chamamos de herói vitimizado. Tem um filme chamado Hancock, protagonizado pelo Will Smith, que começa que ele é um herói alcoólatra, ele é um mendigo, ele fica deitado no chão, cheio de bebida, quebrando tudo, furioso, mas cheio de poder. E aí ele culpa todo mundo, ele diz que a humanidade não merece o poder dele, e ele é um herói vitimizado. Só que o herói vitimizado não salva bandido, não salva o mundo, não faz nada bom, ele tem poder, mas não serve para nada. Então não tem como você ser herói vitimizado. Herói vitimizado é aquele coitadinho que fica: eu sou bom, eu só não consigo por culpa disso, culpa daquilo, mas no fundo eu sou uma boa pessoa, no fundo eu sou inteligente, no fundo eu sou simpático, no fundo eu sou um bom profissional, mas eu não consigo resultados, a culpa é disso. Peraí. Se você não consegue resultado, não culpe os outros, senão você vai estar se transformando no herói vitimizado. E herói vitimizado não é herói, é vítima, é coitadinho. Ok, gente? Então, é um absurdo você querer ser herói e vítima ao mesmo tempo. O que fazer para assumir oficialmente a posição de protagonista da sua própria história? Primeiro lugar, evite os porquês. O que significa isso? A justificativa eterniza o erro. Toda vez que nós dizemos a palavra porquê na tentativa de justificar alguma coisa, nós estamos, na verdade, tentando justificar a nós mesmos que não somos capazes de tomar uma atitude. Eu não filmei porque o celular estava travando. Eu não filmei porque o microfone estava com defeito. Eu não fui naquele lugar porque o ônibus atrasou. Olha, não resolvi o problema, eu simplesmente justifiquei. E a justificativa eterniza o erro. Justificativa é coisa de vítima. Encontre uma solução paralela, faça alguma coisa, porque as coisas precisam acontecer. Afinal, você não é vítima, você é protagonista. Segundo lugar, evite culpar os outros, ainda que eles tenham razão. Interessante isso. Porque talvez você esteja me assistindo pensando assim: peraí, Ricardo, como é que eu não vou culpar alguém que tem culpa? Como é que eu não vou culpar o PT pela crise no Brasil? Não, claro que tem culpa. Mas enquanto você ficar sentado no seu sofá simplesmente dizendo que a culpa é do PT, o dinheiro não vai entrar na sua casa. Mas no momento em que você disser assim: a culpa é do PT, mas a culpa é minha também, porque eu tenho que trabalhar dobrado agora, eu tenho que correr atrás, eu tenho que mudar minha mentalidade, eu tenho que mudar meus conceitos, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Enquanto você não entender a sua culpa e transferir a culpa para os outros, as coisas não vão mudar. Então, mesmo que você tenha que ver a culpa dos outros, assuma a culpa como se fosse sua. Número 3, não se esconda atrás dos seus erros. Ficar dizendo coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, é se esconder atrás dos seus erros. Não se esconda atrás dos seus erros. Diga para todo mundo: eu errei mesmo, mas eu vou corrigir. Eu vacilei mesmo, mas eu vou corrigir. Eu sou muito mais do que isso que você viu. Olha que legal, isso é nobre. 4,
Assuma o eu. O eu. Essa palavra eu é muito poderosa. Então, vou dar um exemplo aqui do certo e do errado. Errado é quando você diz assim: eu queimei a comida que eu estava cozinhando porque eu atendi o telefone na hora da comida. Eu estava cozinhando, o telefone tocou, a culpa foi do telefone. Eu queimei a comida porque o telefone tocou. Errado. O que é certo? Eu queimei a comida porque eu escolhi atender o telefone. Eu queimei a comida porque o telefone tocou e eu poderia ter não atendido, mas eu escolhi atender. Então, ó, o governo é seu, a decisão é sua, as consequências positivas e negativas também devem ser suas. E número 5, faça o que tem que ser feito. Ao invés de justificar, entenda que se você é o protagonista e também é o escritor dessa linda história que é a sua vida, pegue a caneta e escreva coisas boas. O passado passou, o presente está acontecendo e o futuro determina quem está escrevendo a história. É claro que contamos com a mão poderosa do bondoso Deus, mas nem mesmo Deus é capaz de fazer alguma coisa se você não estiver disposto a essa coisa acontecer. Afinal, nós temos o livre-arbítrio e a nossa decisão é muito importante para que as decisões de Deus aconteçam na nossa vida. Ok, gente? Então, lembrem disso, a culpa não é do governo, a culpa não é da Copa, a culpa não é da Olimpíada, a culpa não é do diabo, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Nós podemos fazer a diferença. Pense nisso com carinho. Isso é inteligência emocional. Não me venha com as suas religiosidades para se esconder atrás da religião, para jogar para os outros a responsabilidade que poderia ser sua. Isso é muito importante. As grandes vantagens de você deixar de ser vítima e se tornar protagonista são muitas. Uma delas é paz. Você vai deixar de culpar os outros, automaticamente vai ter menos briga. Seu coração vai estar em paz. Governo. Ao invés de ficar esperando as pessoas fazerem acontecer por você, você vai estar governando, você vai estar no controle. Pode ser até muito mais difícil, mas você vai estar no controle. E justiça. Por quê? Ao invés de você ficar criando vilões, injustamente muitas vezes, para poder esconder a sua covardia, você vai ser justo com os outros e consigo mesmo. E a sua vida vai ser uma bênção, porque nada melhor do que a justiça acontecendo na sua vida. Ok, gente? Se for necessário, assista esse vídeo novamente. Eu gravei em um ambiente aberto, talvez tenha algum ruído aí, mas eu quis fazer esse ambiente bem mais descontraído para você. Agora, assim que terminar o vídeo, aqui embaixo você vai perceber que tem um link para você abrir uma tela com exercício. Esse exercício de hoje são 2 perguntas. 2 perguntas que você tem que responder ela com muito carinho, com muita precisão, com muita verdade. As respostas dessa pergunta vão falar profundamente contigo. Se você quiser, pode fotografar também, depois que você preencher. Fotografe e manda para mim pelo WhatsApp. Eu quero também estar acompanhando a sua evolução nesse curso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.